Olha, eu vou compartilhar em uma oportunidade de uma empresa que a gente faz ali multitarefa, né? Eu tive a oportunidade de, digamos assim, ser um dos administradores do Alterdata dessa empresa, um dos gestores. E eu tive a oportunidade de lidar com alguns representantes da Alterdata. Eu te digo que foi um excelente processo de vendas, realmente. Alguns profissionais assim que eu percebi que eram técnicos, não vinham da área comercial, mas que ainda assim conseguiram desenvolver e desenvolver muito bem o trabalho de convencimento, de abordagem da venda. E aí até te deixo a pergunta, Ladimir, se você pudesse compartilhar uma sugestão, uma dica, uma coisa que esse profissional que quer transitar ali do desenvolvimento, que é uma parcela interessante até de quem acompanha a gente, para vender. Qual seria essa dica que você daria, Ladimir? Sabe qual é o maior problema dessa passagem, Renato, que eu falei? É o seguinte: a maioria dos profissionais, dos empreendedores de TI, eles vêm da área de software que ele fazia. A maioria, eles são programadores, são analistas de sistemas, são pessoas totalmente técnicas. Era o meu caso. Então, eu de 19 até 25 anos, eu era um programador. Eu não tinha sobrenome, Renato. Meu nome era Ladimir Programador. Não era Ladimir Carvalho. Ser programador reconhecido com eficiência me identificava como profissional. Aquilo enchia meu ego. Eu era o cara, eu era o bonzão, porque eu sabia fazer, todo mundo me respeitava na minha área. Então, eu era aquela coisa. Isso acontece com todos de TI. A gente passa a se achar. A gente passa a achar que nós somos poderosos porque todo mundo elogia a gente, porque a gente sabe fazer uma coisa que a maioria não sabe fazer. Só que chega um momento que eu tenho que delegar isso para outro, porque eu tenho que ir fazer vendas. Eu tenho que fazer finanças, eu tenho que olhar o marketing. Eu tenho que deixar de ser o técnico. Aí eu te pergunto, como é que eu delego uma coisa que sou eu? Eu sou isso. Como é que eu vou delegar uma coisa que enche meu ego? As pessoas começam a pensar o seguinte: quem é você quando eu delegar para o outro? Eu não vou ser mais o programador que constrói tudo isso aqui? Não, não vai. Isso dá um nó na cabeça dos empresários. A maioria que eu conheço que não deu certo na vida tem empresas pequenininhas, mas não explodiu. Não vou falar a palavra não dá certo, porque você pode ter uma empresa pequena que dá certo. O que eu falo é o seguinte: não escalou. A maioria que não escalou é porque o empreendedor ficou grudado no ego dele. Grudado na personalidade de que ele é aquele cara de TI, o programador que escreve o fonte. Ele não conseguiu fazer a passagem. Então, a primeira coisa que eu acho importante, para quem está nos ouvindo, é que você consiga distinguir na sua cabeça: você quer ser um programador a vida inteira ou você quer ser o executivo de uma empresa grande que tenha vários programadores? São conceitos completamente diferentes. Então, se você fala, eu tenho uma empresa de TI, tenho 3 pessoas na empresa, eu quero que amanhã ela tenha 300. Você não vai ser um programador no futuro. É impossível. Você vai ter que olhar outras coisas. Então, primeira coisa para pensar: quais são as competências que você precisa adquirir que você não tem hoje? Se você não sabe quais são, pergunte para algumas pessoas. Assista o podcast do Renato, assista outras informações para entender o seguinte: você vai ter que entender de vendas, você vai ter que entender um pouco de marketing, você vai ter que entender de relacionamento humano, liderança. Você vai ter que ter um skill um pouco mais completo. E como é que adquire esse conhecimento? Na minha época era dificílima, porque você tinha que fazer curso, ler livros aos montes. Hoje é muito fácil. Antes de entrar aqui, eu estava lendo um paper aqui em inglês de Harvard, me dando as informações de liderança. Eu não paguei nada por isso, veio de graça. Tá cheio de coisa de graça hoje. Basta você querer. Qual é o problema da maioria? Ele não sabe o que ele precisa ter de competência. Ele não sabe como adquirir aquele conhecimento. O volume de lixo na internet é tão grande que ele tem dificuldade de filtrar. Então é um problema. Então aí um podcast como o seu pode ajudar muito. Quando a gente, por exemplo, ao invés de fazer um podcast como esse, nós estamos fazendo hoje, que ele está geral, genérico, é fazer um outro focado. Só vendas. Vamos falar só de vendas agora. Agora vamos falar só de marketing digital. Vamos falar só de... Quando você foca e traz um profissional daquela área, a aquisição de competência é muito mais acelerada.
Então, a dica principal é separar a nossa cabeça, para poder a gente ser, na fase inicial, uma transição, porque o empresário que é pequenininho de TI, ele não pode falar assim, entendi tudo que o Admir falou, amanhã eu não sou mais o programador da empresa. Não é assim, vai falir a empresa. Não é assim que funciona. Ele, na verdade, ele tem que se tocar, entendi, eu não posso ser esse programador a vida inteira. Como é que eu vou adquirir essas competências? E agora, gradativamente que ele está jogando competências, ele está transferindo poder para outro do desenvolvimento. Ele vai saindo do desenvolvimento lentamente e vai adquirindo novas competências. De vez em quando dá uma caca, dá um problema, ele tem que voltar para o desenvolvimento, ajuda, depois ele sai de novo e vai se afastando e adquirindo novas competências, Eu estou completando agora 60 anos e continuo adquirindo novas competências. Não paro, nunca. Eu estou sempre precisando de habilidades novas e competências novas. Estou sempre lendo um livro, estudando, aprendendo alguma coisa, porque é assim que tem que funcionar. Quando você fica muito restrito no técnico, você está se podando, né? Olha que legal todas essas informações lá de... Eu admiro sempre pessoas que estão sempre buscando aprender, né? É uma expressão velha e antiga, clichê, mas acho que a gente chegou até aqui pelo que a gente não sabe. Se soubesse mais, a gente tinha avançado, né? E até eu já compartilhei essa história aqui, Vladimir, no podcast. O meu projeto inicial, a ideia inicial de ter esse podcast, eu achei que a minha carreira estava estagnada e eu precisava aprender com outras pessoas. É claro que eu fui um pouquinho, digamos, mais ousado, eu quis criar um podcast. Então, assim, aproveitei a oportunidade para compartilhar essa visão, essas histórias com outras pessoas. Então, e você fez uma coisa, Renato, que eu admiro. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. Então, você, na sua idade, criou algo. O podcast, foi você que inventou o podcast na vida? Não. Não. Um monte de podcast do mundo inteiro aí por aí. Você criou um modelo diferente? Também não. Tem vários parecidos aí. Sim. Então, você não ficou com medo porque tinha um podcast maior que o seu. Você não ficou com medo porque o teu podcast talvez tenha um estilo parecido com o outro. Não. Você ousou. E você simplesmente está fazendo prospecção bem feita. Você me prospectou. Eu recebo um monte de convites. Muitos deles eu nego. Nossa. Por que eu aceitei o seu? Foi a maneira com que você me prospectou. A maneira com que você falou, os objetivos do podcast, escreveu um textozinho bonitinho que eu já li, já entendi o que era, a abrangência do podcast, o quanto que isso ajuda as pessoas. Pronto, você prospectou, nós estamos aqui. Então, o que as pessoas têm que perceber é que tudo é possível baseado nesse comportamento. Você teve um comportamento proativo e por causa disso nós estamos aqui, ó. Talvez a gente tenha uma visibilidade bacana, talvez as pessoas passem agora a te respeitar mais ainda. Então, você vai conquistando espaço exatamente assim. Que legal. Que honra te receber esse convite, tendo negado os outros. Que honra.